Bem, minha gente, boa noite. Eu sou a professora Cláudia Lima e nós vamos iniciar a nossa aula na especialização do ensino de ciências do IFP. Quero dar bem-vindo a Luana, de quem a gente vai ver o trabalho, a Ana Beatriz, a Raila, a Ana Raquel, Valéria e o Luiz Henrique. Extensivo a todos aqueles que estão vindo de suas cidades para Teresina, os que por um motivo ou outro não estão presentes na aula. Bem, qual que é a nossa proposta? Nós darmos uma olhada no trabalho da Luana, na proposta da Luana. Então, já apresentando para vocês, vocês conhecem, mas já deixando a proposta dela pronta no projeto, no modelo, no template, é a palavra que a gente tem usado, no template de projeto do IFP. Então, vamos aqui. Eu estou com a tela compartilhada e vou pegar aqui do chat as ideias de tema ou do título da Laila. E aí ela vai me dizer em qual dessas propostas ela vai. Vou colocar bem aqui, depois a gente ajeita. Vamos colocar aqui. Lembrando que uma vez que o título está delimitado, o passo seguinte é ver se você, ei menino, ver se você encontra trabalhos que já foram produzidos com a sua ideia, com seu objeto de pesquisa. Então vamos aqui. Me diga seu nome completo. Professora Luana Leite da Silva. Seu Luana é assim mesmo ou tem 2 N's? Só um N. Luana do quê? Leite da Silva. Leite da Silva. Vou mostrar aqui. Campus é uma palavra em latim, portanto, as palavras em latim, para nós, essas palavras vêm em itálico, tá bom? Aí você coloca depois aqui o campus, o seu campus e o curso. Campus é Teresina Central e o curso especialização do ensino de ciências. Bom, então vamos aqui. Você tem três opções. Educação ambiental, uma discussão teórico-metodológica, discussão teórico-metodológica sobre a educação ambiental e educação ambiental no contexto escolar, reflexos no cotidiano dos alunos. E aí eu queria que você me dissesse qual desses 3 títulos você já fez adesão. Professora, eu gostei do segundo, discussão teórico-metodológica sobre educação ambiental. Pois então a gente já vai retirando esses e vamos deixar aqui. Vou ensinar, a pretensão é essa, né? Graças a Deus, já que essa aqui, não é isso? Isso. Pronto. Aí perceba que, seguindo o template, você pode usar o Arial ou o New Times Roman, tá bom? Depois você pode tamanho 12 e é negrito. Essa primeira parte aqui é negritada, tá bom? A segunda aqui, observe que já não tem negrito, então você não vai negritar a segunda página. Então vamos colocar aqui. O que você vai fazer aqui é preencher. Isso aqui é só preencher. Projeto de pesquisa apresentado como exigência para aprovação na disciplina. Aí você coloca o nome da nossa disciplina, o nome do curso, tá bom? E por enquanto, como vocês ainda não foram direcionados para os orientadores, você pode deixar assim. Aí coloca a sua cidade. Profa, a minha cidade aqui é a sua cidade onde você mora, onde você reside. Repete o seu nome, não é negritado, nem aqui também.
deixa desse jeito que está e isso aqui. Por quê, profa? Porque a resolução 46 e a resolução 84 de 2021, a resolução, a nossa das especializações é a 84 de 2021, porém, ela não disciplina sobre essas questões metodológicas do TCC, dos trabalhos de conclusão de curso. E no direito, como é que a gente faz no direito? No direito, quando a gente não tem uma lei específica para aquele objeto de discussão, nós pegamos uma palavra assim horrorosa, nós trabalhamos com a lei mais próxima, e a lei mais próxima é a resolução 46. E na resolução 46, nós temos tudo isso bem mais amarrado, tá bom? Então, é por isso que nós estamos partindo de que conceito? A resolução 46, ela diz que todo aluno que faz o TCC1, e a disciplina de vocês aqui, ela é equivalente ao TCC1. Você precisa qualificar. Prof, o que é qualificar? Você termina o projeto, o seu orientador arregimenta uma banca e você faz a defesa do projeto, tá certo? Então, é por isso que no template nosso vem esses dispositivos aqui. Tem o resumo a gente faz só no final do trabalho, tá certo? E o abstract também, depois eu indico a vocês um site de confiança para vocês fazerem essa transcrição, tá bom? Profa, o que é a lista de... Deixa eu ver aqui de novo, deixa eu só tentar colocar, porque toda vez que clica aí eu saio daqui. O que é a lista de ilustrações? Se você for utilizar gráficos, então você vai aqui dizer qual é e deixar a página. De igual forma, a lista de tabelas, se no seu projeto você vai trabalhar, você deixa, tá bom? E vamos mais. Lista de abreviaturas e siglas. Aqui, todo projeto vai ter uma abreviatura ou outra. Então, você mantém esta lista de abreviaturas e siglas, tá bom? Símbolos, se ao longo do seu TCC você for trabalhar com símbolos, você também mantém essa página. E o sumário, que é obrigatório. Então, o sumário a gente não tem discussão e eu vou ensinar para vocês como é que a gente trabalha. Olha, introdução. Laila, já vou ensinar você a fazer introdução, só quero chamar de Laila. Luana, vou ensinar, eu não sei, acho que Laila é na outra... É Luana. Laila é uma aluna da outra especialização. Olha, o que o template fala sobre a introdução? É a apresentação do tema e do problema, certo? Profa, como assim? O seu tema é o objeto de pesquisa. No seu caso aqui, o tema, gente, aqui é barulho de menino, toda hora tem menino aqui fazendo um barulhinho. No seu caso aqui, o seu tema é educação ambiental. Você tem educação ambiental e a discussão teórico-metodológica. Quando a gente fala discussão teórico-metodológica, é porque você vai discutir formas, maneiras de como o professor de ciências, ou de biologia, enfim, como ele pode ensinar esse conteúdo chamado de educação ambiental. Por isso que é uma discussão teórico-metodológica, certo? Então, quando você for buscar os trabalhos na CAPES ou na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, ou mesmo em outras bases, você tem que dar visibilidade a trabalhos em que os autores desenvolveram um método de
de ensino, um método de pesquisa para trabalhar a educação ambiental. Como foi a proposta? Como foi que eles fizeram para trabalhar a educação ambiental? Certo? Então, é isso aqui que você vai. Professora, tem uma fórmula para se fazer a introdução? Tem uma fórmula. E você também vai colocar o problema, que é o que a gente vai delimitar daqui a logo mais. Aí continua assim, ó, deve delimitar o assunto tratado e contextualizado para esclarecer a existência de uma lacuna a ser estudada, que é a problematização. Aí tem uma citação aqui de Reis e Frota, que o estudo poderá necessitar de hipóteses. Então, o nosso template, ele não tem uma parte específica para a hipótese, mas a hipótese fica aqui na introdução, que são as possibilidades disponíveis que corroboram com as expectativas da solução do problema de pesquisa, que podem ser confirmadas, refutadas, enfim, no decorrer do estudo. Profa, como que eu faço uma introdução? Então, para compor a introdução, você vai precisar do título que você já tem e você vai precisar do problema, que é o que eu vou mostrar agora. Depois que a gente tiver o problema, a gente tem que ter a hipótese. Profa, o que é a hipótese? É uma resposta aproximada para o seu problema, que não necessariamente deve ser confirmado, mas que você precisa ter uma resposta provisória para o seu problema. Então, vamos aqui. Vamos delimitar o problema para a sua pesquisa. Profa, o que é o problema? O problema é o norte do seu trabalho. Por quê? Porque é uma pesquisa. Sendo uma pesquisa, só pode ser uma pesquisa se tiver um problema, certo? Porque se você já tiver a resposta, então não, é qualquer coisa, menos um projeto de pesquisa. Já está dizendo que você vai pesquisar. Se você vai pesquisar, você precisa de um problema. O problema, ele não pode fugir ao contexto, tá certo? E ele também tem que ser execuível. Você não vai pensar um problema que você não tem possibilidade de fazer o desenvolvimento. E o problema, a gente pode trabalhar com uma fórmula. Primeiro, eu preciso também dizer que há uma diferença entre problema e problematização. Olha, perceba aqui que no template do IFP, é solicitado o quê, ó? Contextualizá-lo para esclarecer a existência de uma lacuna a ser estudada. Problematização. Então, prof, o que é o problema? É a pergunta. Como a gente diria, vocês que são das exatas, uma pergunta seca. Tipo assim, dá o exemplo de uma pergunta seca. Vamos lá. Olhando aqui para o seu tema, para o seu título. Voltemos aqui. Então, vamos pensar aqui um problema de forma... Ou a Ana Raquel saiu porque tá tão ruim assim a aula. Que foi que eu fiz aqui? Eu não cliquei no WhatsApp, mas foi de uma... Certo. Ó, o que é o problema? O problema é uma pergunta. Então, na língua portuguesa, a gente utiliza o quê? Nós utilizamos pronomes relativos para fazer perguntas. Por exemplo, como, qual, onde, por quê, de que, são o que a gente chama de pronomes relativos. E a gente encerra o problema com uma pergunta. Então, o problema, gente, é sempre uma pergunta. Eu não tenho um problema de forma afirmativa, mas o problema é uma pergunta. Então, veja bem, discussão teórico-metodológica sobre educação ambiental. Como que eu poderia pensar aqui um problema? Vamos lá.
como vem sendo discutido o assunto educação ambiental na perspectiva teórico-metodológica. Olha aí a pergunta. Isso é um problema. E ele é exequível. Por quê? Porque eu sei que os meus pares, falando como se fosse um de vocês, eu sei que os meus pares, eles têm se preocupado com esse assunto, com formas de ensinar, de abordar esse assunto em sala de aula, certo? E aí nós estamos falando de sala de aula porque é o nosso contexto, é de onde a gente fala. Então, o problema, como vem sendo discutido o assunto educação ambiental, você pode colocar conteúdo, fica à vontade, na perspectiva teórico-metodológica. Então, esse é o seu problema. Então, todo o seu trabalho vai girar em torno dessa pergunta, de como responder esse problema, certo? Então, esse problema abre os objetivos geral e os específicos, abre o método, ele é responsável pelos resultados e discussões e pelas considerações finais. Então, o problema, ele é a diretriz para o projeto de pesquisa. Eu disse que a gente precisa da hipótese. Professora, o que é a hipótese? Certo, mas antes que eu trabalhe na hipótese, deixa eu demonstrar para vocês o que é uma problematização. A problematização é a contextualização do problema. O problema vem só aquela pergunta, não tem outra expressão, limpa e seca, não sei, sozinha. E a problematização é quando eu trago uma contextualização, um texto, eu falo primeiro, eu preparo o solo, vamos dizer assim, para eu vir com a pergunta, tá bom? Então, professora, do que a senhora precisa para colocar a problematização? Que é o que a gente chama de contextualização. Vou colocar aqui que vocês conhecem muito bem como contextualização. E aí, já saltando um pouco para a introdução, tá bom? Como que eu construo uma contextualização? Eu posso construir essa contextualização a partir de alguns aspectos. Vou dar um exemplo aqui. Deixa só eu aumentar aqui o ar-condicionado. Eu posso criar um pano de fundo para o meu objeto de pesquisa a partir do quê? De dados históricos. Eu posso ainda trazer essa contextualização a partir de um conceito, a partir de conceitos, vou colocar no plural. Eu posso também contextualizar, criar esse cenário a partir de dados estatísticos. Eu ainda posso criar esse cenário a partir de bases legais. Eu vou colocar aqui aspectos legais. Eu posso também trazer aspectos geográficos. O que eu quero dizer com isso? Que não há só uma forma de você trazer uma contextualização. Há várias formas. Agora você precisa se filiar a uma dessas ou duas. Lembrando que essa aqui é a introdução, tá certo? Eu estou tratando da introdução. Essa contextualização, gente, eu vou sim. Deixa eu ver como é que eu faço para colocar uns trens aqui para vocês. Deixa eu ver. Quero colocar. Deixa eu ver se é um designer.
Não é designer, deixa eu ver aqui. Inserir. Vamos aqui. Inserir ilustrações, formas. Por aqui. Como é tudo ao vivo, a gente vai nessa contextualização aqui, gente, eu posso, será que eu consigo escrever dentro? Não consigo escrever dentro. Mas era para eu conseguir escrever. Vamos colocar aqui dentro desse trem um texto. Oxe, não vai? Peraí, gente. Quem mandou eu querer me aparecer, né? Mas peraí, que vai dar certo. Vamos colocar uma forma aqui. Na verdade, eu quero um separado, que é esse aqui. Muito bem. Para isso aqui, para esse momento aqui de contextualização, eu posso sim utilizar, deixa eu ver a caixa de texto. Eu posso e devo utilizar citações, tá bom? De preferência aqui, citações direta, curta, e de preferência, usar aqui, gente, o que, profa? Citações indiretas, tá bom? Aqui, eu não posso querer apresentar esses dados aqui sem colocar as fontes. Eu tenho que ter as fontes aqui para tratar desses assuntos. Isso é contextualização. Você apresenta o seu objeto, de pesquisa, certo? E através ou de dados históricos, aqui cabe muito bem uma discussão a partir de um dado histórico, por exemplo, do quanto de Mata Atlântica vem sendo devastada, fazer então uma discussão sociológica apresentando o seu tema, certo? Então, isso é totalmente possível aqui e você resolver, se você resolver tratar, apresentar o seu objeto de pesquisa. O negócio peremptório isso aqui, sinceramente. Eu gosto de ficar falando e vendo, pelo menos achar que estou vendo vocês, mas não consigo não. Queria colocar aqui em 2 páginas, ver se eu conseguir. Então, posso contextualizar a partir de um desses aspectos, tá certo? Prof, qual que é o cuidado na introdução? A introdução é uma apresentação. Não vá aprofundar aqui, porque senão você vai ter uma dificuldade de escrever no referencial teórico. Aqui é uma apresentação, tá bom? O aprofundamento é na referência, no referencial teórico, certo? Aqui é uma apresentação, porque você não pode entrar aqui apenas com o problema. Que isso, não tem que ter uma contextualização e o template pede. Ok, então vamos aqui. Dito isto, estou é terrível, ministrando assim muitas aulas num pedacinho só. Então, a hipótese é uma resposta aproximada. Ela não necessariamente representa a resposta. Por que eu digo que ela não necessariamente representa? Porque você ainda não fez a pesquisa. Você só pode ter a resposta quando você realizar a pesquisa. No entanto, a hipótese, professora, você perguntaria, a hipótese, ela é obrigatória? Ela não é obrigatória. Em alguns programas de mestrado, ela não é obrigatória para alguns teóricos, mas parte considerável dos teóricos indicam a hipótese, porque a hipótese também contribui para
o que você deve buscar no seu trabalho. A hipótese, profa, a hipótese eu coloco citação? Não, não coloca citação, nem seja ela curta, nem seja ela longa, nem indireta, você não vai. É uma resposta que você pressupõe que poderia responder o seu problema, tá bom? Também a hipótese não pode ser uma resposta esdrúxula, não. Tem que estar dentro de uma possibilidade viável, de uma possível resposta para o seu problema. Eu não sou da área da Luana, mas a hipótese também é uma fórmula. Tem duas partes da hipótese que a gente considera, que a gente inicia. A primeira parte você vai trabalhar com parte-se da ideia. Parte-se da ideia, parte-se da hipótese. Parte-se da hipótese. Como é hipótese, você vai responder. E a segunda parte da hipótese é visto que. Aqui, nessa primeira parte, você vai trazer a resposta. E nessa segunda parte aqui é a explicação para a sua resposta. Se você assimilar que essa fórmula, então você não vai ter, prof, é fórmula? Não pense que as pessoas escrevem assim, sem fórmula, porque não existe. Até mesmo o poeta, ele precisa saber sobre poesia, como se escreve um poema, como se escreve a crônica, a poesia, a crônica. Ele tem que saber que a poesia, o tipo de poema tal, tem não sei quantas quadras, tem não sei quantas não sei o que, precisa, porque tudo é técnica, tá bom? Então, vou aproximar aqui uma resposta para o problema da Luana. Não, como eu disse, eu vou dar um exemplo, mas eu não sou da área. Olha aqui o problema. Como vem sendo discutido o assunto educação ambiental na perspectiva teórico-metodológica? Olha como eu diria. Parte-se da hipótese de que o conteúdo educação ambiental vem sendo abordado de maneira descontextualizada da realidade concreta dos alunos. Se isso vai se confirmar só lá na pesquisa quando eu for, mas eu tenho para comigo que sim. Então, eu estou dando uma resposta. A resposta é minha, tá bom? Então, parte-se da hipótese de que o conteúdo da educação ambiental vem sendo abordado de maneira descontextualizada da realidade concreta dos alunos. Motivo pelo qual existe um crescente desinteresse pelas questões ambientais. Visto que a forma como vou colocar aqui a natureza, depois ela melhora. Visto que a forma como a natureza tem sido vivenciada demonstra que tem-se uma lacuna quanto às questões
quanto às questões de preservação e uso racional dos bens naturais. Olha aqui, é minha hipótese. Se ela vai se confirmar, ok. Se não vai, parte-se da hipótese de que o conteúdo da educação ambiental vem sendo abordado de maneira descontextualizada da realidade concreta dos alunos. Motivo pelo qual existe um crescente desinteresse pelas questões ambientais, visto que a forma como a natureza tem sido vivenciada demonstra que, o que na língua portuguesa puxa a partícula SE. Tem sido vivenciada demonstra que se tem uma lacuna quanto às questões de preservação e uso racional dos bens naturais. Pronto. Respondi aqui a minha pergunta. Tá certo? Respondi. Parte da hipótese é uma parte. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui numa cor diferente. Cadê o visto que? E o visto que? Tendo em vista, esqueci do tendo. Tendo em vista que a forma como a natureza tem sido vivenciada demonstra que se tem uma lacuna quanto às questões de preservação e uso racional dos bens naturais. Essa é a hipótese que responde ao meu problema, beleza? Agora nós vamos para que parte, professora? Agora a gente já pode construir o objetivo geral e os objetivos específicos do projeto de pesquisa da Luana. Então, eu trouxe a resposta e trouxe uma explicação. São as duas partes de uma hipótese, tá bom? Então, vamos aqui. Vamos, então, pensar o quê? Vamos pensar aqui o objetivo geral. Objetivo geral. Depois você só organiza isso aqui, porque eu preciso... Vou colocar aqui de perto o problema. Profa, por que você está colocando o problema bem aqui pertinho? Porque o problema de pesquisa é quem vai gerar o objetivo geral, tá bom? É também fórmula. Profa, como é que eu faço o objetivo geral? Muito simples. Você vai retirar o pronome que você utilizou, o pronome relativo, e vai retirar o ponto de interrogação. No local do pronome relativo, eu vou utilizar verbos no infinitivo, terminados ou em AR, ER, IR ou OR, tá bom? O que é esse verbo? Professora, fale um pouco mais, ok. Nós temos, já até falei para vocês, mas como não estava gravado, e agora eu vou gravar, eu vou falar novamente. Nós temos a taxonomia de Bloom. Ele foi um teórico nos Estados Unidos e ele foi quem começou na nossa academia essa